Olá pessoal, aqui sejam bem-vindos a uma rápida aula de ciência que vocês terão para saberem mais um pouco sobre o átomo, né? Para quem está passando por prova, como a minha turma agora vai passar, né? O conteúdo é voltado para a minha turma de nono ano, mas enfim, eu sei um pouco sobre algumas matérias e eu dou aqui algumas aulas. Enfim, o que é o átomo? Vamos começar a entender o que é isso. O átomo, ele é a menor partícula que vai compor toda a matéria, entende? Por exemplo, a unidade básica dos seres vivos, do corpo humano, tudo, é composto por células, que é bem pequenininha, aí vai formando os nossos tecidos, os nossos órgãos, tudo, né? Só que tem uma partícula ainda bem menor que a célula. Aí tem gente que pensa, Davi, o átomo é célula? Não, o átomo não é célula, né? A célula já é uma matéria bem desenvolvida, né? E o átomo, ele já é aquela partícula bem mais minúscula, bem mais pequena, e vai constituir tudo o que a gente conhece, né? Tudo o que é matéria, tudo o que nós conseguimos ver e até o que a gente não consegue, né? Até porque, né? Também tem os gases, né? Os oxigênios, né? Que são matérias assim bem pequenas, mas que ainda assim são consideradas matérias. Até porque a definição de matérias, não se esqueçam. O que é a matéria? A matéria é tudo o que tem peso e volume e ocupa um lugar no espaço. Tipo, a minha luz não, um pincel, né? O pincel, se nós fôssemos pesar, é bem levezinho, mas ele tem um peso, tem um volume, ele ocupa um lugar no espaço? Ocupa, então, digamos que isso é matéria também. Pronto. E os primeiros a falar sobre o átomo foi Demócrito e Leucipo. Não se esqueçam desses nomes. E depois os cientistas físicos começaram a estudar mais sobre o átomo, né? Aí tudo começou por Dalton. Dalton, ele pensou que o átomo ele fosse uma simples bola maciça. Aqui, ó, eu vou escrever aqui a inicial D de Dalton. Pronto. Dalton ele pensou, né, que o átomo ele fosse uma simples bola maciça que se juntassem com outras bolas eles formaria as matérias que nós conhecemos, né? Então é uma bolinha assim, uma bola maciça, se junta com outra, aí vai formando as matérias, né? Enfim, aí depois de Dalton veio o outro físico e ele reformulou a teoria que foi, deixa eu ver aqui, acho que é Thomson, se eu não me engano. Thomson ele teve a ideia, né, de que quem fazia essas ligações não eram feitas por acaso. Tinha uma outra partícula chamada elétron e era ela quem fazia essas ligações. Só que os elétrons eles ficavam presos nas extremidades do núcleo, né, no exterior do núcleo, né? Pronto. Os elétrons eles ficavam aqui grudados aqui no núcleo do átomo, né? E era ele quem fazia essas ligações, né? Só que depois veio um outro chamado, eu vou colocar aqui um R. Não sei se dá para ver daí, pessoal. Desculpa se não dá para ver. Aqui é um R, tá? Aqui é um D, aqui é um T, aqui é um R, né? Enfim, o Rutherford ele já fez uns experimentos químicos, né? E ele viu que os elétrons, na verdade, eles estavam circulando livremente ao redor do núcleo do átomo. Só que ele não soube explicar como é que isso era feito, até porque se tinha energia, uma hora ou outra isso iria acabar. E veio outro físico chamado Bohr, né? Eu vou escrever aqui só um simples Bzinho de Bohr. Pronto, né? Pronto. Ele simplesmente achou só a resposta do que Rutherford não achou, que era o quê? O motivo, né, que fazia com que os elétrons eles ficassem rodeando o núcleo do átomo. O motivo era porque tinha cargas aqui, ó, tinha como é que pode dizer, tinha energias, né, na eletrosfera. O que é a eletrosfera? A eletrosfera, né, o nome próprio já diz, é o caminho em que o átomo percorre ao redor do núcleo, né? É tipo a órbita de um planeta ao redor do Sol, né? Enfim, aí o elétron ele fica girando ao redor do núcleo e nessa eletrosfera tem uma energia constante que faz com que o elétron nunca pare de girar ao redor do núcleo. Perfeito. Aí tá aqui o nosso átomo super bem desenvolvido já, né? Aí aqui, ó, tem o núcleo, as duas partes do átomo que tem qual é? É o núcleo e é o núcleo e a eletrosfera. O núcleo ele é composto por duas partículas chamadas
prótons e uma outra partícula chamada nêutrons. Os prótons, eles são cargas positivas e os nêutrons são carga neutra, ou seja, que ele nem repele nem atrai, entendeu? Enfim, aí tem uma outra partícula que ela fica fora do núcleo, que já é a outra parte do átomo, que é o que? É a eletrosfera. O elétron, ele fica girando ao redor do átomo por meio da eletrosfera, né, que é esse caminho que ele tem ao redor do átomo, do núcleo, né? Enfim. E o elétron, ele é uma carga negativa. Só entendo isso. Próton, positivo. Neutro, neutro. E elétron é negativo. E na tabela periódica foi feita essa organização dos elementos químicos. Todos os tipos de elementos químicos existentes. Só que isso foi feito como, Davi? Pelo o número de prótons que aquele elemento químico possui. Por exemplo, o oxigênio ele possui 8 prótons, aqui ó, cargas positivas. Nós não usamos os nêutrons nem os elétrons. A sequência toda é feita pelos prótons, né? Que são cargas positivas e é uma sequência crescente. Quanto maior o número de prótons, aí vai na sequência 1 próton, 2 próton, 3, aqui é o 8, né? Que é o oxigênio. Enfim, vocês verão na tabela periódica dessa forma. Essas linhas aqui, ó, elas não estão aqui à toa como simples grades. Não. Essa linha aqui de baixo é os períodos. Entende? O que são os períodos? É a quantidade de camadas que aquele átomo pode ter. Essas linhas aqui, ó, que não estão nas horizontais, porque as que estão nas horizontais, essas linhas aqui deitadas, elas são os períodos. As que estão na vertical assim, nós chamamos de grupos, né? Ao total nós temos 18 grupos, que também podemos chamar de famílias, né? O que são essas 18 famílias? Essas 18 famílias são os elementos químicos que são parecidos uns com os outros. Não é isso o que os átomos gostam, né? Que os elementos químicos gostam. Gostam de se juntar com quem é de sua família e formar as moléculas, consequentemente a substância e depois a nossa matéria. Enfim, né? Só que essa família, como é muito grande, né? Tem 18 pessoas, né? 18 pessoas não, 18 grupos de famílias, né? Enfim, aí ela teve que ser dividida em grupo A e grupo B. É tipo a nossa família, né? Sendo a parte de mãe e a parte de pai, entende? Então, essas as famílias, os 18 grupos e famílias, né? Nós temos de A e nós temos de B, grupo A e grupo B. O grupo A vai até a família, aqui ó, aqui fica os períodos, aqui ó, caso você não consiga ver, aqui é os períodos, né, na horizontal, e aqui na vertical temos os grupos, as famílias. Do 1 ao 2 nós temos A, do 3 ao grupo, a família 12, nós temos o B. E da família 13 até a 18, né, que são ao total 18 famílias, nós temos o grupo A novamente. Vocês só precisam aprender isso. Para facilitar a memorização, eles aqui ó, que estão mais baixos, aqui ó, deitados assim, ó, mais pequenos assim, mais para baixo, eles são da família B. E esses que estão mais para cima assim, ó, eles são, ó, aqui ó, eu acho que não deu para ver direito, meu Deus. Pronto. Esses aqui que estão mais deitados são da família B. E esses que estão mais para cima assim, são da família A. Perfeito, eu espero que vocês tenham conseguido entender o que eu quis representar para vocês. Só que agora vocês vão ter que aprender que surgiu uma forma para você calcular o número de nêutrons também, né? O que é os nêutrons? São as cargas nulas que ficam junto com os prótons no núcleo, né? Ok, como é que faz isso? A massa é representada, aqui ó, a massa ó, aqui, para quem não está vendo, é 15,9999, enfim, né? Aqui é a massa, que é o peso do átomo, né? Eu não sei se você falou sobre isso, ó. A massa, ela é o peso do átomo, tá? Só saiba disso. O que é que vai determinar o peso de um átomo? É a soma dos prótons mais os nêutrons, aqui ó, os prótons mais os nêutrons. E os elétrons ali? Os elétrons não importam, porque os pesos deles são bem pequenos, entende? Então não importa. É tipo as gramas e os quilos. Os quilos importam, mas as gramas assim, ninguém nem se importam tanto, né? Quando vai nos pesar. Enfim, então o peso de um átomo é determinado pelos prótons mais os
nêutrons. Perfeito. Aí aqui, ó, tem uma fórmula aqui bem basiquinha, né? Aqui, a letra A é igual a massa, ó. A letra A, ela representa a massa do elemento químico e a letra Z, ela representa o número de prótons. Gente, não se esqueçam disso. Quando vocês ouvirem falar de número atômico, é o número de prótons que um átomo possui, tá? Essa é uma linguagem mais científica, mais técnica, para vocês estudarem a tabela periódica. Então aqui não é simplesmente o número de prótons, nós chamamos isso de número atômico, né? Então, seguindo a lógica, se a massa, que é os prótons mais os nêutrons, é 15 aqui, então só segue a lógica. Você pega a massa, diminui pelo o número de prótons, que no caso aqui é 8, e você vai achar os nêutrons. Só que nós podemos fazer isso numa equação de segundo grau, e é dessa forma que geralmente nós conseguimos achar, né? Numa prova geralmente é feito por equações. Aqui, ó, A, que é a massa, é igual a quem? É igual a Z, que é os prótons, mais quem? Mais nêutrons, que não sabemos, né? Que vamos dizer assim que é uma incógnita. Agora a gente só transfere isso por números. Quem é a massa? A massa é 15. 15 é igual a 8 mais x. Porque o 8 é o número de prótons, né? Que seria Z, mais N, que eu coloquei aqui um x, que fica bem melhor, porque é uma incógnita aqui que a gente já tem facilidade em usar na equação de primeiro grau. E você deve usar sempre a equação de primeiro grau para você resolver isso aqui. Pronto. Aí a gente só faz uma troca básica. Quem quiser deixar o x aqui e passar o 8 para cá e subtrair nessa equação, dá certo, né? Mas eu preferi colocar o x aqui desse lado, né? Aí o x aqui fica positivo e o 8 aqui negativo, né? Eu preferi fazer assim. Aí x, né? X é igual a massa menos os prótons, né? Que é 15 menos 8. Perfeito. Você já encontra o número de nêutrons que aquela questão está pedindo. E isso geralmente, para quem está começando a estudar a tabela periódica, é sempre pedido o número de nêutrons de um átomo, que é calculado pelo quê? De uma forma mais simples, é calculado você pegando a massa, você subtraindo pelo o número de prótons, que você encontra o número de nêutrons. Já que o peso do átomo, a massa do átomo, é calculado através dos prótons mais os nêutrons, entende? Eu espero que seja só isso, deixa eu ver aqui. Bom, e só para refrescar a mente de vocês, sobre os grupos que eu falei a vocês anteriormente, o grupo A, eles são os elementos químicos mais comuns na natureza, e o grupo B já são os elementos em transição, né? Enfim, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco aqui da aula, né? Foi uma aula aqui bem rápida, aqui, eu espero que vocês tenham aprendido tudo. Eu acho que é só isso o que vocês precisam saber. Um importante detalhe é que vocês saibam que sempre o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. É claro, se aquele átomo estiver na sua forma natural. Mas se não estiver na sua forma natural, isso é conteúdo de outra aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.